E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas. Eles expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo de número 9, no 3, 1, 2, 3. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém? Glória ao nome de Jesus. Amados irmãos, profeta Zacarias, ele fala algo importante, irmão, sobre o pastor. O pastor ferido que diz aqui é Jesus Cristo, amém? Ele que sofreu por nós naquela cruz do Calvário. E ele diz aqui, ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Glória a Deus! Então ele estava falando sobre Jesus Cristo, uma profecia muitos anos antes da vinda de Jesus. Muitos anos antes. E nós chegamos, aleluia, em nome de Jesus, a um texto importante. Quando nós lemos aqui no versículo de número 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Glória a Deus. Irmão, é uma coisa forte isso aqui, sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia está falando, quietinho aí, esquecendo de mim. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. O Senhor está falando que a maior parte dos homens, do povo, da terra, morrerão por não conhecer o seu Filho. É isso que o Senhor está dizendo, que por mais que se pregue a palavra, que por mais que fale de Jesus, que por mais que você busca, aqui está dizendo que a terceira parte somente restará. Eu posso ouvir glória a Deus? E aqui essa terceira parte, irmão, nós temos que estar nelas. Quem acredita nisso? Você que recebeu Cristo, você que está já com Deus, você tem que ter certeza que você está nessa terceira parte. Porque as outras serão extirpadas. Olha aqui que diz o 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Sabe o que quer dizer extirpada, irmão? Desarraigada, arrancada, destruída, será extraída. Extirpada quer dizer isso. A maior parte dos homens que tiveram o privilégio de ouvir a voz de Deus, mas não receberam Jesus, será extirpada. Somente a terceira parte prevalecerá. Mas aí, pastor, você vê tanta gente em nome de Jesus, por que tem que se pregar o evangelho a toda criatura? Para chegar naquele dia, irmão, você não tem desculpa. Amém? Mas ninguém falou do amor de Cristo para mim, né? Mas ninguém falou de Jesus para mim. Este é o objetivo do evangelho, ser pregado a toda criatura, porque Deus é justo. Todos tiveram a mesma oportunidade. Amém? Cabe a cada um. Ele não vai enfiar você Jesus para dentro, não. Mas uma coisa é certa, que você tem que estar entre a terceira parte ou a terça parte que está sobre a face da terra. Eu posso ouvir glória a Deus? Então, os salvos serão
provados pelo fogo do Espírito Santo, serão purificados a fim de que toda a impureza seja removida de sua vida. Terão valor e o Senhor os ouvirá. Isso fala do versículo de número 9. Põe aqui, irmão, versículo de número 9. Que diz assim: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. A terceira parte. As outras partes não importam, já estão destruídas. Mas a terceira parte, que são aqueles que têm a Cristo, que receberam a Cristo, serão provados. Hoje você vê um evangelho que parece uma moda, não é? Todo mundo hoje é evangelho, mas não vê mudança. Ninguém sabe quem é quem, está tudo misturado. Como diz aquela música lá do mundo, né? Junto e misturado. As pessoas acham que eles vão continuar do mesmo jeito e vão para o céu. Não. A terceira parte, olha o que diz o texto aqui: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então, irmão, nós temos que passar, aleluia, pelo estreito de Deus. Nós temos que ser provados e aprovados. A terceira parte. A terceira parte. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós estamos equivocados sobre a santidade, sobre a busca. Por quê, pastor? Quem é que vai ser, aleluia? Primeiro, você tem que receber Cristo. Glória a Deus, eu recebi Cristo. Mas a segunda coisa que você tem que entender é que você precisa querer abandonar o pecado. Porque você vai ter que entrar no céu. E no céu não entra pecado. Glória a Deus. E nem entra pecador. Quem está entendendo da glória? Então você tem que querer. Para quê? Para que Deus venha purificar você. Você tem que querer o abandono. A terceira parte são aqueles que receberam a Cristo, que estão, aleluia, diante do Senhor. Porém, tem que passar pela prova. Olha o que está escrito: e farei passar esta terceira parte pelo fogo. Mas ninguém ia passar pelo fogo. Você é doido de passar no fogo? Mas vai ter que passar. E aí, pastor, mas você não vê quantos evangélicos que você vê dando escândalo? Quantas pessoas que dizem ser de Deus, a maneira que estão, não querem passar pelo fogo. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito, porque a própria palavra diz que aquilo que o Senhor fará, ó, a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica o quê? A prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Não vai haver dúvida. Não vai haver dúvida. Então, pastor, mas como que eu faço, irmão? Presta bem atenção. A primeira coisa que você tem que pôr no seu coração é não ser um religioso. É reconhecer Jesus no teu caminho. E a segunda é reconhecer que você precisa mudar. Que você precisa fazer a vontade de Deus e você não consegue. Então, por que isso está falando de purificar? Porque você é valoroso. Você já pegou um ouro bruto lá? Você já viu alguma pedra de ouro? Às vezes é um barranco desse tamanho. Vai moldando, vai lapidando, ele fica desse tamanho. Mas olha o valor do ouro. Tem brilho, né? Então é uma coisa valorosa. É o que Deus faz conosco. Nós chegamos ali bruto, chegamos ali. Mas o problema é você querer ser lapidado. É você querer passar pelo processo. E tem gente que nós vemos no Evangelho que não passa. E não quer passar. Então você não pode, irmão, em nome de Jesus, ser a terceira parte, ou a terça parte que está aqui. E é importante isso. A terceira parte são os que permanecem, aconteça o que acontecer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A terceira parte, recebeu Jesus, aconteça o que acontecer, ele permanece na promessa de Deus.
ele não está liberto, ele não foi transformado totalmente, mas ele não sai da presença de Deus. Pode soprar o vento, pode soprar tudo, ele permanece. Olha para o teu irmão, tem que permanecer. Deus vai tratar, aleluia, de você. Deus vai lapidar você. Fala para o teu irmão, Deus tem que lapidar você. E calamance a sua mandarai. Então, meu irmão, não pensa você que a terça parte não vai passar pelo estreito, porque tem que passar. E o que nós vemos hoje, pastor? Nós vemos um monte de gente que você chama a atenção da pessoa e não quer ir mais para a igreja. Você fala qualquer coisinha e quer sair da igreja. Quantos você vê desviados pelo mundo? Conhecem a palavra, sabem, tiveram, cantaram na igreja, foram diáconos, até presbíteros e pastores. Mas são pessoas que não aceitaram a purificação. Porque, irmão, para tirar o encardilho, você tem que esfregar muito. Quem está entendendo? A pessoa não. Mas aquele que permanece é aquele, irmão, que é a terceira parte. Aleluia. É aquele, aleluia, que ninguém dá nada. É aquele que todo mundo condena. Quantas pessoas, irmãos, estão como religiosos na igreja? Quantas pessoas vivem a religiosidade em suas vidas e sofrem? Estão aí fora dando mau testemunho, por quê? Porque não querem ficar na presença de Deus. Vão de igreja em igreja, vão procurando lugares onde as pessoas falam aquilo que agrada a elas. Quem está entendendo? Quantas pessoas você vê que não sai de casa hoje porque ele fica na televisão? Eu assisto o programa, eu assisto o pastor, eu assisto o apóstolo no sinal onde ele não quer sair do lugar de conforto para ir adorar ao nome do Senhor. Ele quer que Deus o sirva. Irmão, aprenda uma coisa. Olha o que diz aqui embaixo: o povo de Deus dirá, aleluia, louvado seja Deus. E eu ouvirei e direi, é o meu povo. E ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Aleluia. Eu vou sair, eu vou adorar o meu Deus, eu vou buscar o meu Deus, porque Deus vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a minha história, e Deus vai me levar para o céu. Quem está entendendo da glória? Mas o que nós vemos, irmão, é o comodismo. Aceitou Jesus, mas continua do mesmo jeito. E a Bíblia diz que Deus purifica pela palavra. Quem acredita nisso? Você vai ouvir na verdade, você vê o quanto você está longe, e o Espírito Santo vai trazendo arrependimento ao coração do homem. E o irmão se levanta, e a família se levanta. Quem está entendendo? E no trabalho te levante. É briga, o pessoal te xinga, mas você permanece. Olha para o teu irmão falar: irmão, tem que permanecer para Deus lapidar. Calabaixo e calamandai. Ó Espírito Santo de Deus. Então você tem que ser provado, passar pelo fogo. É a terceira parte. É a terceira parte. Eu quero levar um texto para vocês e lembrar de uma coisa. Em João 8, põe aqui, irmão, João 8, versículo de número 9 ao 11. O que é permanecer, pastor? Permanecer, irmão, é continuar a ser, é persistir e é ficar. Repete comigo. É continuar a ser, é persistir, é ficar. Aonde Deus te colocou, aonde Deus te enviar, e sofrer pelo amor do Evangelho. Isso é ser crente. Ser crente não é o primeiro obstáculo, sair correndo procurando uma igreja ou uma religião. Ah, não dá certo para a minha igreja, não. Ah, não. É permanecer na presença de Deus. Porque o Senhor disse que Ele vai lapidar o homem. Quem está entendendo? Mas o duro é que as pessoas não têm paciência. A obra quem faz é Deus. O crente quer vir para a igreja, ele não quer ter problema. Se ele é um problema, quem está entendendo? Ele mesmo é um problema. Quem está entendendo? Da glória. Eu não quero ter problema, mas você é um problema, irmão. Por quê? Porque você já está gerando um. Eu não quero problema com meu marido, eu não quero, olha, se for para me brigar, olha, melhor nem na igreja. Isso é tudo que o diabo quer. Não, eu vou na igreja. Nem que eu tenha que brigar, mas eu vou para a igreja. Glória a Deus. Porque Deus vai fazer a obra na minha vida. Quem está entendendo? Eu tenho que encontrar o meu irmão, eu tenho que encontrar a minha irmã,
eu tenho que encontrar a minha salvação. Quem está entendendo da glória? E a Bíblia diz sobre a terça parte, irmão. Por quê, irmão? Ninguém vai entrar no céu impuro. Você tem que ser purificado como ouro. Quem está entendendo? E só quem pode fazer isso é Deus. Então, se eu estou caminhando com Deus, se eu estou buscando a Deus, Ele fará a obra. Eu ouço a palavra de Deus, mas que palavra dura do pastor Zé Luiz. Mas a palavra dura vai lapidar você, vai mostrar para você como você está andando e aonde você tem que andar. Andar, se a sua andará. Quem está entendendo? Porque, irmão, aquele que é crente não vai ficar do jeito que chegou. Carabaço e açúcar. E a Bíblia diz que aqui havia uma mulher adúltera. Olha o engano do povo. A mulher foi pega no adultério. Vamos ler aqui? 1, 2, 3. Quando ouviram isso, acho que eu errei, irmão. É isso mesmo? Hã? É isso mesmo, né? Vamos lá, vai. Quando ouviram isso, a consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estavam no meio. Repete comigo: só Jesus e a mulher. Amém? Pode ir para frente, irmão. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos aqui um texto absurdo, que as pessoas pegam a palavra de Deus e distorcem. Como assim, pastor? Ele erra e fala: tira a primeira pedra que não tem pecado. Ele faz tudo de errado. Quando a pessoa fala com ele qualquer coisa, atira a primeira pedra que não tem pecado. Isso é conversa fiada, irmão. A lei, parece que Jesus defendeu o pecado daquela mulher. Quem está entendendo? Aparentemente as pessoas acham que Deus é a favor do pecado, que Deus é a favor, aleluia, do mal. Não, mas a Bíblia diz que Jesus não levantou a sua voz para falar: não apedreja ela, não. Jesus disse uma coisa que você tem que prestar atenção: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. A lei dizia para apedrejar, ela foi pega no adultério, no ato. A lei dizia para apedrejar. Ela tinha que morrer, a lei tinha que morrer. Jesus então disse, aleluia, escreveu no chão, se levantou, eles enfrentando Jesus. Ela foi pega, todo mundo com a pedra na mão. E ele olhou para ele e falou: atira a primeira pedra, quem não tem pecado. Ela foi pega? Foi. Então ela tem que morrer mesmo. Ela tem que ser julgada, ela tem que ser condenada. Então pode atirar. Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Mas eles eram pecadores. Quem está entendendo da glória a Deus? Jesus não defendeu a mulher. Não pense que Deus defende e entende o que você faz de errado, não. Quem está entendendo? Não pensa que Deus concorda com o seu pecado, ou com a sua ação, ou com o seu pensamento, ou com a sua maneira de viver. Mas Deus, Ele fala algo especial aqui nesse texto. Glória a Deus. Que o homem não cabe a ele julgar ninguém. Porque todo homem pecou. E todos estão destituídos da glória de Deus. Glória a Deus. Jesus disse, a lei diz, então pode tirar a pedra. Todo mundo já. Ele falou: quem não tem pecado. Aí todo mundo ficou balançando. Porque somente Jesus, que é santo, Ele que não pode nos julgar. Quem está entendendo? É Ele, irmão, o nosso, aleluia, juiz e o nosso advogado. Quem está entendendo? Ele olhou para a mulher, viu que ela era uma pecadora, que ela tinha cometido e que ela merecia morrer. Porém, ela não deve morrer pela mão de outro pecador. Quem está entendendo da glória? E a Bíblia diz, em nome de Jesus Cristo, nós estamos falando de um texto que a terça parte, só a terça parte de toda a humanidade que você vê, é que será de Jesus. E depois de ser de Jesus, a terça parte tem que passar, aleluia, pelo fogo. Quem está entendendo? Tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Quem está entendendo da glória? Não basta ser de Jesus, você tem que ser aprovado. E ninguém quer passar no fogo.
Ninguém quer passar, aleluia, em dificuldade. Ninguém quer passar em aperto. Ninguém quer ser esfregado, vamos dizer assim. Ninguém está entendendo? Os encardidos querem continuar sujo. Mas quando você ouve a palavra de Deus, que ela mostra o teu caminho que você tem andado, você receba a palavra e mude o teu passo se você quer ouvir algo diferente de Deus para a tua vida. Porque Ele precisa te lavar, te purificar. Mas a mulher, irmão, entenda bem isso que eu estou dizendo para você. Jesus falou, olha, pode jogar pedra, pode apedrejar, se você não tiver pecado. Então o que eles fizeram? Recuaram. Os religiosos lançaram as suas pedras no chão. Põe no versículo 9, irmão. Versículo 9 aqui. Vamos lá? Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Saiu um, todo mundo com a pedra. Mas contra a verdade, nada podeis senão pela verdade. Quem está entendendo? Glória a Deus. Ela realmente merecia morrer. Mas por você? Por mim? Quem somos nós para apontar ou julgar alguém? Quem julga, irmão, é a palavra. Se você vive a palavra, você é absolvido. Se você não vive a palavra, você está condenado. Quem está entendendo da glória? E a palavra é Jesus Cristo, é poder de Deus em ação. E a Bíblia diz que saíram um a um. Esta é a diferença. A terça parte, aleluia, que Jesus escolheu, são aqueles que permanecem. Aleluia. Ela pecou, ela merecia morrer. Eles são pecadores, também mereciam morrer. Quem está entendendo? Porque o salário do pecado é a morte. Mas quem ficou? Vamos ler aqui, em nome de Jesus? Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher. Só Jesus e a mulher. Permanecer, irmão. O que permanece é a terceira parte. Glória a Deus. O que permanece é aquele que ouve a repreensão de Deus. O que permanece é sabe que Deus tem misericórdia. O que permanece reconhece o seu pecado. O que permanece reconhece Jesus como seu Senhor. Quem está entendendo o mistério aqui? Qualquer coisinha, você tem igreja, vou para outra igreja. Está procurando alguém falar alguma coisa que você gosta? Estou te mentindo. Estou te enganando. Você e eu não merecemos nada. Pensa em tudo que você fez na tua vida. Tem pecado que você pediu perdão para Jesus, mas nunca confessou a ninguém. Só Ele sabe. Quem está entendendo? Só Ele sabe. Até hoje teu marido não sabe, teus filhos não sabem. Tem coisa que você fez que Deus sabe. Glória a Deus. Mas se você permanecer, já está perdoado. Quem está entendendo? A Bíblia diz então que pegaram as pedras religiosos, os crentes da época, aqueles que queriam falar a lei, disse para apedrejar. Ela foi pega no adultério, ela é uma prostituta, ela é digna de morte. Jesus não levantou a voz para defendê-la. Jesus disse: louvado seja Deus. Então qualquer um aí que não tiver pecado, que atire a pedra sobre esta mulher. E o que eles fizeram? Os religiosos. Eu gostei dessa palavra. Porque eles queriam ouvir aquilo que o coração deles almejava. Já foram prontos para tirar a pedra. Já foram prontos para matar, para destruir. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes nós agimos dessa forma. Estamos sempre prontos para revidar. Estamos sempre prontos com uma pedra na mão para apontar alguém. Mas quem é você diante de Deus? Quem é você, aleluia, diante de Deus? Porque você é a terça parte escolhida por Deus. Você tem que passar. Tem processo na tua vida que você tem que passar. Ah, mas não mereço. Merece. Você é digno de morte. Mas se você se arrepender, Ele te livra da morte e te salva. Olha para o teu irmão e fala: irmão, é arrependimento.
Aleluia, Espírito Santo. Você não tem que apontar ninguém, você não tem que criticar ninguém. Ah, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Ah, meu Deus, por que eu passo por isso? Parece que é uma santa e um santão, né? Se Deus falar, para para pensar, por que você está passando? O que você passou, aleluia, o que você está passando, foi o que você plantou. Quem está entendendo? Glória a Deus. Você não é nem um santão, não, nem uma santona. Porque eu falo, irmão, você não é santão, não, nem santona. Você precisa ser lapidado, fala para ele. Jesus quer purificar você. Então, irmão, você não tem que apontar ninguém, você não tem que, aleluia. Quantas pessoas querem pôr a culpa em Deus de um ato que aconteceu na sua casa, na sua família? Quantas pessoas querem pôr a culpa em Deus do seu casamento não dá certo? Muitas vezes você quer culpar Deus pelo teu filho, pela tua filha. Meu irmão, acorda, desperta. Deus te deu o teu filho para você criar ele segundo as Escrituras. Se você está sofrendo é porque você não fez isso. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Mas quantas vezes fez a vontade do filhinho, da filhinha? Quantas vezes fez a vontade do marido? Não é verdade? Vai para o culto hoje não. Para a igreja é mesmo, né, amor? Trocou o seu Deus. Olha o amor aí. Tomou um pé na bunda. E agora só Jesus te ama. Quem está entendendo? Você vai conhecer o amor de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, você vai conhecer o amor de Deus. Aquela mulher não tinha conhecido ninguém, irmão. Olha aí, todo mundo queria matar, todo mundo queria, e ela merecia morrer. Mas a Bíblia diz que todos saíram quando ouviram a verdade. Qual a verdade, pastor? Quando Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Eles foram para matar, para destruir. Quantas vezes você é assim? Você se levanta contra alguém, olha aquela pessoa como seu adversário, dentro da sua casa, no meio da sua família, porque não fez aquilo que você queria, porque você não gostou da maneira dele falar. Oh, meu irmão, desperta, porque Deus está falando que ele vai purificar você. Ninguém vai entrar no céu com rancor, ninguém vai entrar no céu com contenda, ninguém vai entrar no céu, aleluia, de qualquer maneira. Quem está entendendo da glória? E eu preciso dessa mudança. Mas para mim, pastor, eu estou tão longe de Deus, eu sou tão pecadora. Olha a mulher, irmão, preste atenção. A mulher foi pega no adultério, era uma prostituta. Aqueles homens que queriam, achavam-se melhores do que ela. Eram os religiosos, quem está entendendo? Conheciam a palavra, mas não conheciam o dono da palavra. Não entendiam que Deus não é contra o homem, contra o ser humano. Deus é contra o pecado. Quem está entendendo? E o pecado habita no homem. E Jesus quer te libertar do pecado. Eu posso ouvir glória a Deus? E a Bíblia diz em nome de Jesus que todos eles saíram. É assim os crentes, é assim as pessoas que buscam para si religiões para se salvar, mas não querem abandonar o pecado. Meu irmão, é preciso abandonar o pecado. E Jesus está dizendo que para abandonar o pecado ele vai ter que, aleluia, tirar o encardido, ele vai ter que te esfregar, ele vai ter que mostrar para você a verdade. E a verdade é essa, que você não é santo se ele não te santificar. Quem está entendendo da glória? Então, irmão, a mulher ficou, irmão. Olha para o irmão, tem que ficar. Mas é ficar com Jesus, irmão. Não é ficar com o namoradinho, não. Fala, não é ficar em frente à televisão, não. Não é ficar na internet, não. Fala para ele. Tem que ficar com Jesus. Aleluia, na presença de Deus. É ciclo de oração. É buscar a comunhão, é estar ouvindo a palavra, é ler a Bíblia. Quem está entendendo da glória? Põe aqui no 11, irmão, em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te não? Vai-te não? Aí está o segredo, meu irmão. Mulher ficou. A prostituta condenada à morte, Deus não interviu, mas ela permaneceu aos pés de Cristo. Aleluia. Que permanece.